Os caçadores de Deus. Minha alma te busca incansavelmente. Tommy Tenney. Capítulo 6. Como lidar com o que é santo, da unção à glória. Você calmamente inclina sua fonte em reverência quando entra em uma igreja? Eu ficaria surpreso se a sua resposta fosse sim. Minha vida mudou para sempre naquele fim de semana de outubro em Houston, Texas. A presença de Deus invadiu a atmosfera como um raio, rompendo o púlpito no culto dominical. Nunca me esquecerei do que disse ao pastor, meu amigo. Deus poderia ter matado você. Eu não estava brincando. Era como se Deus tivesse dito, estou aqui e quero que minha presença seja respeitada. A imagem do túmulo de Uzá veio à minha mente. Quando dizemos, queremos Deus, não sabemos o que estamos pedindo. Eu mesmo descobri que não sabia. Quando Deus se manifestou, nenhum de nós estava preparado para a realidade da sua presença. Conforme mencionei, antes houve pouca pregação. Não tivemos escolha. Deus tomou sua igreja e não permitiu que nada do que não tivesse em seus planos acontecesse naquele culto. A presença de Deus era tão densa que entendi clara e literalmente a palavra que diz: tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis 8, do 10 ao 11. Deus veio tão repentina e poderosamente naquela igreja que temíamos fazer algo que não estivesse em seus planos. É claro que a presença de Deus sempre estivera ali, mas não da forma como a experimentamos. Tudo o que podíamos fazer naquela hora era ficar lá, sentados, tremendo. Temíamos até mesmo dedicar oferta ao Senhor, sem sua permissão específica. Ficávamos nos perguntando, o que você acha de dedicar nossas ofertas agora? Será que podemos fazer isso ou aquilo? Reverência ao Senhor. Por que hesitávamos diante de coisas tão simples e corriqueiras? Não sabíamos como lidar com a santa presença em nosso meio. Éramos amadores nessa matéria e ainda somos. Percebi que as primeiras manifestações da presença de Deus aconteceram de repente e sem aviso. Mas nas visitações seguintes, ele só veio mediante convite, e o convite era a fome por sua presença. A questão é, você realmente quer que ele venha? Você está disposto a pagar o preço de ser um caçador de Deus? Então terá que aprender como reverenciar e lidar adequadamente com a santidade de Deus. Mordomia, meu amigo. A. W. Tozer preocupava-se com a falta de santidade na igreja. Ele percebeu que os cristãos em geral estavam perdendo a noção do que é santo em seus cultos e na adoração. Para ele, tal irreverência mostrava que o povo não tinha consciência da presença de Deus no meio deles. Era como se ele não estivesse ali. Tozer observou que o anseio por uma vida espiritual estava perdendo espaço para o mundanismo, e em ambiente mundano não se produz o avivamento. Ele sentia que se a igreja não se voltasse para Deus e buscasse um relacionamento com Ele, o Senhor procuraria outro lugar. Agora sei porque o sumo sacerdote do Antigo Testamento pedia a seus companheiros amarrarem uma corda em seu tornozelo, pois estou prestes a entrar onde a glória de Deus habita. Fiz tudo o que deveria para estar pronto, mas nosso Deus é temível. Não tenho medo de Deus, eu o amo, mas tenho agora um respeito por sua glória e santidade que não tinha antes. Costumava ser fácil lidar com a unção vinda do Senhor, mas agora sei que é algo santo. Cuido em fazer 2 orações antes de ministrar. Primeiramente dou graças, obrigado, Senhor, por vir estar convosco, e então suplico, por favor,
permaneça aqui, Senhor. Você se lembra da sunamita estéril que preparou um quarto para o profeta Elias em 2 Reis, capítulo 4? Ela foi recompensada com um filho, quando ainda na infância Satanás o levou. Deus mandou o profeta ressuscitá-lo. Satanás não pôde roubar o que Deus Satanás o levou. Deus mandou o profeta ressuscitá-lo. Satanás não pode roubar o que Deus traz à vida. Um aposento ao que pode realizar milagres. É por isso que, com reverência, agradeça ao Senhor por ter vindo, e então digo-lhe que estaremos preparados, provisões para sua volta. Senhor, estaremos aqui para louvá-lo na quarta, quinta e sexta-feira. Nosso único propósito é engrandecer o seu nome e buscar a sua face adorável. Pela fé, creio que ele nos visitará novamente. A palavra de Deus me assegura que quando o Senhor nos visita, nada permanece como antes. Sempre nasce algo novo e precioso. E mesmo que o inimigo tente impedir, Deus move céus e terra para recuperar o que ele mesmo criou. É preciso ter cuidado e sensibilidade no trato com a santidade de nosso Deus. Devemos lembrar que aquilo que é bom pode ser o pior inimigo daquilo que é melhor. Se você quer o melhor de Deus, terá que sacrificar aquilo que você pensa ser bom e aceitável. Se eu e você pudermos descobrir o que é melhor e aceitável a Deus, então a promessa de visitação se cumprirá. O que presenciei em Houston foi uma parcela daquilo que Deus está fazendo, e Ele está se movendo em preparação para mais. Movendo-se para o lugar ao qual pertence a glória de Deus. O capítulo 13 de 1 Crônicas nos diz que após a coroação de Davi como rei e a derrota dos filisteus, o jovem soberano decidiu trazer a Arca da Aliança de volta a Jerusalém. Deus estava de mudança no sentido de que seu domicílio velho testamentário estava se mudando do seu lugar interino de descanso para o lugar ao qual a sua glória pertencia de fato. Deus quer retornar a seu lugar devido Jerusalém. Deus quer retornar ao seu lugar devido. Jerusalém é apresentada como a apresentação da igreja. O apóstolo Paulo fez essa analogia quando falou de Jerusalém lá de cima, como nossa mãe, Gálatas 4:26. Esta é a cidade espiritual, ou habitação de Deus. O Senhor quer que sua glória esteja na igreja e que seja visível ao mundo. Houve um tempo em que, pelo pecado ou indiferença do homem, a glória de Deus, seu cabode, ou sua presença substancial, foi removida de seu lugar. O neto do velho sacerdote Eli permanece como ícone perpétuo da ausência de Deus nos planos da humanidade profana. O pequeno recém-nascido recebeu de sua mãe o nome de Icabode, que significa a glória se foi. Ela entrara em trabalho de parto, tão logo soube da tomada da arca pelos filisteus, da morte do seu marido Finéias e de seu sogro. Os filhos de Eli, Finéias e Ofni, pecaram contra o Senhor em pleno exercício de suas tarefas sacerdotais. Será que este é o caso de incontáveis ministérios ainda hoje? Talvez se lhes reserve a mesma sorte dos filhos de Eli e sua herança. Será lembrada sob a insígnia Icabote. A glória se foi. Nos 20 anos seguintes à perda da arca, o rei Saul nunca demonstrou interesse em trazê-la de volta a Jerusalém. Mas Davi pensou diferente. Ele desejava ardentemente ver a presença de Deus restaurada no lugar de origem, em Jerusalém. Ele queria viver sob a sombra da glória de Deus. É hora de alguém se levantar na igreja e dizer: a era de Saul acabou.
Saul foi um rei segundo a carne, Davi foi um rei segundo o espírito. Saul foi escolhido porque desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. 1 Samuel 9:2. Por sua estatura e beleza, ele pareceu ser o mais indicado. Deus tinha o melhor para o povo, mas em seu devido tempo. O povo insistiu e quis algo menos do que o melhor, e Saul foi nomeado rei. Saul perdeu rapidamente seu mandado, dado por Deus, pois seu governo pretendia agradar aos homens e não a Deus. Não há lugar para políticos na obra de Deus. Enquanto filhos de Deus, o nosso público é composto de um só. Nossa plateia é aquele que nos criou para o louvor de sua glória. Davi, por outro lado, foi o rei escolhido por Deus, um homem que tinha sido equipado e treinado através de um íntimo relacionamento com seu Senhor. Quando Deus tirou o reinado das mãos de Saul e o colocou nas mãos de Davi, esse disse, através de suas ações, não usaremos caminhos humanos para buscar a Deus. A igreja nunca mais será a mesma, quando pessoas como eu e você se levantarem e declararem suas intenções como caçadores de Deus. A aparência não importa mais. Existem templos belíssimos nos Estados Unidos e em qualquer país que vamos, mas não importa o que seus magníficos letreiros dizem, Deus é persona non grata nestes lugares. Por quê? Porque suas programações, sua dignidade, seu prestígio entre os homens são mais importantes do que a presença do Criador. Todavia, Deus está começando a dispensar sua graça e misericórdia. Talvez você esteja no mesmo ponto em que hoje me encontro. Já estive em tantos cultos onde não havia a presença da arca. Já suportei tantas canções vazias. Estou cansado até mesmo de meu próprio ministério. Já preguei tantos sermões, sei que foram ungidos, mas não conduziram à presença daquele pelo qual todos esperamos. Talvez eu tenha feito tudo o que podia, mas tudo o que fiz foi dar ao povo uma pista de algo imensuravelmente melhor e mais poderoso. Só fiz fumaça do lado de fora do véu, quando na verdade meu desejo era ir além dele e contemplar a glória do Senhor. Sou grato pela unção, mas agora sei que Deus tem muito mais para nós, Ele mesmo. Lutei e trabalhei no ministério durante décadas, mas agora descobri que em meio à presença de Deus, tudo que faço perde a importância. Quando a presença de Deus entra em cena, todos crentes e ímpios, ricos e pobres, sábios e tolos, jovens e velhos, todos se prostram diante da sua temível glória. Ao invés de ficar buscando a unção, devíamos buscar a manifestação da presença e da glória de Deus. A unção capacita a carne, cantamos ou pregamos melhor, mas a glória a consome. Que seja esta a sua busca, a glória de Deus. Davi lembrou-se do relacionamento íntimo que tinha com Deus nos campos de seu pai. Lembrou-se do pequeno e frágil pastor de ovelhas que encarou leões, ursos e até mesmo o guerreiro mais poderoso dos filisteus. E muitos anos depois, assim que foi coroado rei de Israel e Judá, Davi deu o primeiro passo para concretizar o seu sonho. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiro aos nossos outros irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. 1 Crônica 13, versículo 2 e 3. Os Saúls e a carne não têm se valido da arca. Agradeço a Deus por aqueles pastores e igreja que, famintos pela presença do Senhor, deixam tudo de lado e dizem: podemos ter um belo templo, um tabernáculo, mas precisamos de Deus.
Israel possuía todos os cerimoniais, ornamentos e prescrições de Deus, mas não o tinham. Os judeus da época de Jesus tinham o tabernáculo, realizavam todo o ritual e sacrifício com perfeição. Cumpriam com as obrigações da lei, mantinham o sacerdócio levítico funcionando precisamente. Mas a Arca da Aliança não estava lá. Creio que o véu, ao ser rasgado, também expôs o vazio da religião. Aquele rompimento revelava que o Santo dos Santos estava vazio. Eles não poderiam nem suspeitar que o véu do Santo dos Santos acabara de ser rasgado por um soldado romano, pois o lugar estava absolutamente vazio. Todas as tarefas eram executadas do lado de fora do véu. Por detrás dele só havia o silêncio do vazio. Algumas vezes você precisa admitir que algo está faltando e então empreender a viagem para recuperar a arca. Os fariseus não reconheciam falhas, imperfeições ou que algo estivesse faltando. Reuniu, pois, Davi a todo Israel para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. 1 Crônicas 13, versículos 5 e 6. Nos tempos de Davi, a Arca da Aliança era sinal da glória de Deus, e ela ainda se encontrava na casa de Abinadab, em Quiriate Jearim, onde fora deixada pelos israelitas de Bet-Semes, depois do grande morticínio que houve entre eles. Foram mortos todos que se atreveram a abrir e olhar dentro da arca da presença de Deus, como se ela não passasse de uma caixa, muito bonita, porém comum. 20 anos depois, Davi empreendeu uma peregrinação de 24 quilômetros aproximadamente para recuperar a glória do Senhor. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab. Guiavam o carro novo, levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. 2 Samuel 6, de 3 a 10. Davi e seus auxiliares estavam tentando lidar com a presença santa e gloriosa de Deus, usando mãos humanas. Como você lida com a santidade e a glória de Deus? Até hoje, tudo tem sido feito do nosso jeito, e Deus não vai permitir isso mais. Ouvi alguém dizer que havia uma pedra no meio do caminho, por onde deveria passar a caravana de Davi. Quem a colocou no caminho? O próprio Deus. As pedras no caminho nos forçam a diminuir o passo e perguntar: é assim mesmo que se faz? A pedra no meio do caminho. Os problemas de Davi começaram quando ele e seus auxiliares tentaram prosseguir após toparem com a pedra. O Senhor nunca pretendeu que sua glória fosse carregada nas costas de instrumentos, veículos ou programas criados pelo homem. Ele sempre ordenou que a sua glória fosse transportada por vasos humanos, santificados, separados, vasos que reverenciassem e respeitassem a sua santidade.
Os filhos de Abinadab passaram 20 anos junto à arca. Para eles ela era uma caixa muito bem feita, bonita, mas comum, como qualquer outra. Provavelmente se sentiram honrados em serem escolhidos para guiar o carro que levava a arca. Mas nenhum daqueles jovens estavam preparado e eles não conheciam as antigas prescrições concernentes à santidade de Deus. A caravana de Davi encontrou a pedra no meio do caminho. Os bois tropeçaram e Uzá segurou a arca para que ela não caísse. O nome Uzá significa força, coragem, majestade, segurança. A presença de Deus nunca precisou da assistência ou orientação da força humana, e Deus nunca permitiu nem permitirá que o braço da carne se glorie em sua presença, sem que experimente a morte. A glória de Deus abateu a carne que se aproximou, viva de sua presença, e Uzá foi morto instantaneamente. Somente os mortos podem ver a face de Deus, e somente a carne que passou pelo arrependimento pode tocar a sua glória. Alguém já viu alguma igreja funcionar como aquela de Jerusalém, descrita no livro de Atos? Creio que não. A morte de Ananias e Safira por terem mentido a Deus, Atos 5:11, deveria ser reexaminada pela igreja hoje. O mesmo Espírito visita a igreja hoje e seus padrões de santidade não mudaram. Quando a glória de Deus veio sobre aquela jovem igreja, houve temor entre o povo. E também trouxe consigo sinais e maravilhas, fazendo com que muitos fossem acrescentados àquela comunidade santa. Atos 5, do 11 ao 16. Por quê? Os líderes que eram submissos a Deus agiam no poder e autoridade do Senhor. Se você não fez nada de errado enquanto o pai esteve fora, não precisa temê-lo. Tão logo a presença do Senhor nos sobrevenha, começaremos a fazer as mesmas perguntas que passaram pelo íntimo de Davi, quando ele viu quão sério era lidar com a presença manifesta de Deus. Com frequência me pego fazendo a mesma pergunta: por que eu, Senhor? Davi, o salmista e guerreiro de Deus, descobriu de repente uma faceta do caráter divino, até então desconhecida por ele e pelos filhos de Israel. Infelizmente, é algo que a igreja hoje também desconhece. Davi decidiu cancelar a viagem para Jerusalém e deixar a presença, que ele agora temia, na casa de Obed-edom, próximo a Gade, uma antiga fortaleza filisteia. A arca permaneceu ali por 3 meses e o Senhor abençoou Obed-edom juntamente com a sua família e suas posses. Por que Davi tropeçou assim como os bois que puxavam o carro? Ele estava em estado de choque. Ele havia feito tudo o que sabia, da maneira mais respeitável possível. Na verdade, os métodos de Davi foram semelhantes aos usados pelos filisteus anos antes para transportar a arca dentro do território israelita, de acordo com 1 Samuel 6:7. Ele alegremente dançava à frente do cortejo, ao redor do carro, e junto com o resto do povo cantava e tocava instrumentos. Ele cria que Deus estava satisfeito com os esforços daquele dia. Eles eram uma pequena e feliz igreja, levando a presença de Deus de volta ao seu lugar. Então toparam com uma pedra na eira de Nacon, uma palavra hebraica que curiosamente significa preparado. E obviamente eles não estavam preparados. Quando Uzá acidentalmente segurou a caixa de Deus para que ela não caísse do carro, era como se Deus dissesse: basta, até agora permiti que vocês fizessem tudo do seu jeito. Se vocês querem a minha presença de volta a Jerusalém, terão que agir do meu jeito. Então Deus feriu Uzá ali mesmo, se interrompeu o cortejo de Davi. Deus saiu de sua caixa e acabou com as programações humanas naquele dia. Chega de tentar conter Deus em programações vazias.
Davi levou 3 meses para se recuperar e arrepender e buscar a glória de Deus. O mesmo acontece quando experimentamos a manifestação da glória de Deus hoje. Muitas vezes temos a pretensão de impedir que o Deus que cuidadosamente guardamos em uma caixa caia de nossos frágeis programas. Não deveríamos ficar surpresos quando a glória de Deus rompesse nossas caixas. Algo sempre morre quando a glória de Deus entra em contato com a carne. Davi mudou seus planos e métodos porque o peso da presença de Deus subitamente rompeu sobre ele. O rei Davi pensou: este é um assunto sério. O que estamos fazendo? Sou a pessoa indicada para isso? Você está disposto a pagar o preço? Esse é exatamente o lugar onde a igreja está neste momento crucial. Chegamos ao ponto mais importante nessa mudança de Deus, onde estamos tentando transportar a glória de Deus de volta ao seu devido lugar. Alcançamos o trecho onde o chão é irregular e o nosso carro novo está trepidando. É hora de nos perguntarmos: será que somos as pessoas mais indicadas para essa tarefa? Será que isso é que realmente queremos? Estamos dispostos a pagar o preço e obedecer à voz de Deus a todo custo? Estaremos dispostos a aprender como lidar com a santidade de Deus? Devo avisar-lhe que a glória de Deus e a manifestação da sua presença pode ferir o corpo da igreja local, como fez a Uzá. Um pastor ungido se aproximaria de sua congregação com muita bondade e diplomacia para dizer: se vocês não estão dispostos a buscar a face de Deus com seriedade, então procurem outro lugar. Se não se agradam em servir ao Senhor ou não estão incomodados com a manifestação de sua presença, é melhor procurarem outro lugar, onde haja menos fome de Deus, para que possam ali permanecer. Por muito tempo fizemos tudo do nosso jeito. Se quiserem permanecer como Saul, se estão satisfeitos em colocar Deus numa caixa, limitando-o a seus programas e procedimentos, por favor, procurem outro lugar. Devo adverti-los que a pedra no meio do caminho está agora a nos dizer que não será possível continuarmos assim. Quando você topar com a tal pedra, compreenderá isso. Não funciona mais. Não é assim que se faz. É provável que até esse momento tudo estivesse muito agradável. Danças, pequenas harpas que nem fazem tanto barulho. Pessoas cantando e até alguns números tradicionais de vez em quando. Mas quando a glória de Deus for restaurada ao seu lugar de origem, a carne e toda a pretensão humana será consumida diante de todos. E isso não será algo fácil de se ver. O arrependimento genuíno é algo que muita gente não consegue suportar. O dia em que confidenciei ao meu amigo pastor: Deus poderia ter matado você, ambos sabíamos que havíamos tropeçado no caminho. Deus disse: vocês estão falando sério? Querem que eu me aproxime? Querem minha presença? Então vamos fazer do meu jeito. Só Deus sabe como os israelitas manejaram a arca quando ela foi colocada pela primeira vez na casa de Abinadab. Mas sabemos que tudo foi bem diferente depois da morte de Uzá. Uma coisa é certa: ninguém tocou nela. O respeito pela glória de Deus marcou aquelas vidas. Provavelmente desejaram sorte a Obed-Edom, dizendo: tivemos que enterrar um homem hoje. Ele foi fulminado ao tocar a arca quando os bois tropeçaram no caminho. Por isso seja cuidadoso. Davi pensou: não sei se realmente quero que a arca volte a Jerusalém. Ela pode nos matar a todos. Mas nos 3 meses seguintes, ele recebeu notícias de como Deus estava abençoando a Obed-Edom. De acordo com a palavra, a bênção estava sobre a casa de Obed-Edom, e tudo que ele tocava era igualmente abençoado, incluindo suas posses, toda a sua família e os animais. Havia prosperidade e saúde. Creio que Davi foi checar tais notícias com Obed-Edom. Sim, é verdade, mesmo o que você ouviu.
O que você fez? Com certeza não a tocamos. Não deixei que as crianças chegassem perto dela. Mas desde que você a deixou em minha casa, ela parece emanar riqueza, poder e autoridade. Essas coisas simplesmente aconteceram. Não tenho nada a ver com isso. Davi rapidamente repensou sua posição a respeito da arca. Ele percebeu que se a presença e a glória de Deus trouxe bênção sobre uma família, o que isso poderia significar para toda uma nação? Então disse: tenho que levar a arca de volta a seu devido lugar em Jerusalém. Quando Davi colocou a arca no carro pela primeira vez, ele e todo Israel pensaram: Deus ficará contente com isso. Veja todas essas pessoas dançando e tocando ao redor da arca. Já que ninguém se preocupou em perguntar a Deus sua opinião, ele teve que acabar com a festa. Basta, nem mais um passo. Vocês notaram esse tropeço no meio do caminho. Basta, nem mais um passo. Vocês notaram esse tropeço no meio do caminho? Vamos parar por aqui. Se realmente querem que a minha presença retorne ao seu lugar, de agora em diante será do meu jeito. Na segunda vez, Davi fez o que deveria ter feito desde o começo. Ele estudou nas Escrituras como Deus se moveu anteriormente, como a arca foi transportada de um lugar para o outro nos tempos de Moisés. Ele descobriu o verdadeiro propósito e função dos levitas e dos sacerdotes araônicos. E percebeu pela primeira vez os paus para serem colocados nas misteriosas argolas, nos 4 cantos da arca. Ah, é para isso que servem as argolas? É intrigante que o nosso majestoso Deus tenha ficado satisfeito com a sua arca envergada sobre 2 paus. Nunca despreze a glória de Deus. Muitos líderes nas igrejas que estão famintos pela presença de Deus leem tudo o que podem a respeito do mover de Deus no passado. Por quê? Porque já topamos com a pedra santa no meio do caminho. Sinto que se realmente queremos que a santidade de Deus e a plenitude da sua glória habitem em nosso meio, precisamos descobrir como lidar com ela de forma adequada. Sabemos que é nesse ponto que a carne cai fora, mas qual é a forma mais adequada? O que Deus quer que façamos? Nossa fome é grande demais para ser satisfeita com uma refeição. Queremos mais do que sua visitação. Queremos que ele permaneça. Queremos seu cabode, não o icabode. Queremos que sua presença se manifeste e fique entre nós. Estamos na mesma situação em que se encontrava o rei Davi. O maior perigo nesse momento é considerarmos comum aquilo que é santo. A Arca da Aliança permaneceu na casa de Abinadab por um bom tempo, mas a presença de Deus não estava ali em plenitude. Alguns escritores acreditam que Uzá esteve junto à arca quando criança. Talvez ele tenha brincado com ela ou sentado nela. Se isso for verdade, é exatamente esse o motivo pelo qual a presença de Deus não estava ali em plenitude. Quando você coloca a glória de Deus no lugar devido, a manifestação de sua presença e poder começam a ser restaurados em cada passo dado em direção à sua ordem original. Poderia aquele tropeço ter vindo do peso adicional da glória, o cabode, restaurando o poder de Deus na arca? Se não formos cuidadosos, permitiremos que as coisas santas se tornem tão comuns que começaremos a pensar como Uzá. Veja, posso tocá-la. Cresci junto dela. É inofensiva. Vamos tocar a glória de Deus, mas será só uma vez. Nunca tome a santa presença de Deus por algo comum. Não pense que Deus não está operando somente porque não há ninguém chorando, tremendo ou profetizando. Pense 2 vezes antes de bocejar entediado. Muitos dos grandes nomes da história da igreja sabiam que Deus nem sempre manifesta sua glória de forma com que os olhos da carne possam ver. Se pudessem nos aconselhar, diriam: não busquem sensacionalismo, busquem Deus e o encontrarão. Temos que honrar a presença constante de Deus.
Cuido para que ela não se torne algo tão comum para mim, que eu comece a pensar que posso casualmente tocar sua santidade com a minha carne. Quero o Senhor, custe o que custar, e não vou permitir que as coisas santas se tornem comuns para mim. Se você está empenhado em buscar a manifestação da glória de Deus, então ore comigo. Senhor Deus, estou aqui para encontrá-lo. Estou aprendendo como lidar com a santidade de sua presença. Tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus. Uma das primeiras coisas que Deus faz quando manifesta seu poder na igreja é trazer de volta o respeito por esse poder. Qualquer eletricista poderá lhe dizer que antes de mexer na parte elétrica de uma casa, sempre se desliga a energia. A primeira providência a ser tomada, por quê? Muitos admitem que já experimentaram um choque antes. É o que aprenderam com tal experiência. Adquiriram um respeito profundo e pessoal pelo poder que há na eletricidade e seus efeitos sobre a carne desprotegida. Antes que Deus traga seu poder sobre a terra em sua misericórdia, Ele primeiramente restaura nosso temor pela sua glória e santidade. Precisamos adquirir um respeito profundo e pessoal pelo poder da glória de Deus e seus efeitos sobre a carne que não foi consumida pelo arrependimento. Isso não quer dizer que não devemos nos aproximar dela, usá-la ou habitar nela. Assim como um eletricista é capaz de trabalhar junto a fios de 220 volts com segurança, uma vez que ele aprendeu a respeitar o poder da eletricidade, Davi e os israelitas aprenderam como honrar e lidar com a glória de Deus, manifesta na Arca da Aliança. Eles até levaram consigo a arca na batalha mais tarde. Deus está nos chamando para levar sua presença à batalha todos os dias, como arcas vivas. Os tabernáculos do Altíssimo. O Senhor quer que habitemos com Ele em uma comunhão íntima, mas para isso a carne deve morrer. A unção e o poder de Deus virão sobre nós tão fortemente que sua presença irá diante de nós em nosso escritório, nas prisões, nos shoppings e onde quer que formos. Tal avivamento é baseado na presença da glória de Deus, não na obra dos homens. E por isso não pode ser contido pelas quatro paredes das igrejas. A glória de Deus tem que fluir pelo mundo. Vejamos outro ponto. Na segunda tentativa de Davi em restituir a glória de Deus ao devido lugar, quando convocou os levitas e os descendentes de Arão para levarem a arca, ele deu um aviso solene que se aplica a todo sumo sacerdote do reino de Deus hoje. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus interrompeu contra nós, porque então não nos buscamos segundo nos fora ordenado? 1 Crônicas 15, versículo 12 e 13. A palavra hebraica traduzida como santificar é kadash e significa separar ou tornar santo. Em outras palavras, temos que nos tornar santos, assim como Deus é santo. Você sabe o que Davi enfatizou? A importância da santificação para aqueles homens? Penso que ele disse: quero mostrar a vocês o túmulo daquele que não estava santificado. Vocês estão prestes a carregar a mesma arca que fez isso com ele. Então é melhor realizarem uma cerimônia de purificação agora mesmo. Imagino que os primeiros homens a colocarem os varais nas argolas se deram como mortos. Somente mortos ambulantes podem lidar com a santidade de Deus. Vale mais que uma Coca-Cola. O mover do Senhor pela terra é marcado com frequência por noites e noites de purificação através do arrependimento. Se permitirmos que Deus nos conduza pelo processo de arrependimento e quebrantamento, sem impedir, resistir ou apagar o seu espírito, então quando o cabode, a presença substancial de Deus vier sobre nós, teremos condições de suportá-la sem medo.
pois estaremos andando na pureza de Jesus e nossa carne estará morta, coberta pelo sangue do Cordeiro. Os primeiros avivalistas do movimento pentecostal costumavam fazer algumas coisas das quais eu zombava quando jovem. Tenho uma tia que parou de beber Coca-Cola enquanto estava buscando a presença de Deus em sua vida. Ela gostava muito de Coca-Cola, mas orou: Deus, se o Senhor se manifestar a mim, nunca mais beberei outra. Deus levou em consideração o seu pedido. Eu costumava rir disso quando era criança e ficava balançando uma Coca-Cola na frente dela. Olhe, você não quer? Ela simplesmente sorria e dizia: não, eu não quero. Aquele sorriso me fazia sentir que ela sabia algo que eu desconhecia. Agora, desde o dia em que Deus manifestou sua presença em Houston, posso dizer: agora eu a entendo, tia. Agora posso entender. Deus vale mais do que todas as outras coisas com as quais nos apegamos.